aí galera, beleza, galera? Olha o que é que eu estou aqui, ó. Nossa amiga de Gé. Vamos, gente. Olha aí, ó. Vamos compartilhar os vídeos aí do meu filho. Olha aí, ó. Tomar um caldinho. Estamos aqui no Dom Pastel, né? Olha que caldo gostoso, ó. Olha aí, pessoal, ó. Nossa amiga de aqui, conhecida aqui em São Bendito. Eu. Olha aí, ó. Tomando na cuia. Eu. Olha aí, nós já garantimos o nosso, né? É, garantiu, né? Olha aí. Nossa amiga aqui, ó, em São Bendito, Ceará, muito conhecida. Né, minha amiga? Conhecida em toda hora onde vai. Estou aqui mais ela, ó. Fazendo aqui uma... Fazendo aqui a merenda. O Beijo almoço. pra todos. Viu? Carnaval bom pra vocês. É pra aqui de carnaval também, né? Olha aí, ó. E a nossa amiga aí, ó, quem quiser aí, ó, fazer uma propaganda é com ela mesmo, né, amiga? Viu, ó? Tá aí, pessoal. Show. Olha aí. É isso aí, pessoal.